são os cenários novos com que a gente convive. Passando então ao segundo ponto sobre o qual eu queria conversar, é o tema da internalização, é a questão da internalização da ideia de risco como inerente à atividade administrativa. Engraçado que a gente, quando vai dar aula esse semestre mesmo, eu dei aula de responsabilidade civil do Estado. Aí a gente vai lá, responsabilidade objetiva, aí evolução histórica, né? The king can do no wrong, não sei o quê, aí a falta de serviço, aí vem teoria, né, do risco administrativo. A atividade administrativa tem risco, Aí a gente dá o exemplo, né? Olha, a atividade aérea tem risco também, responsabilidade objetiva. Então, assim, embora em algumas coisas a gente, né, nada é mais evidente do reconhecimento da presença de risco no desenvolvimento da atividade administrativa do que a teoria do risco administrativo para fins de responsabilidade civil, né? Mas, embora a gente diga isto, a gente tem, de outro lado, a pretensão, ou muitas pretensões em relação à administração que ignoram a ideia de risco, né? Princípio da precaução, no sentido forte, né? Dizia o Supremo Tribunal Federal também recentemente, examinando lá a MP 966, dizia um dos ministros, por qual eu tenho o maior respeito e carinho, mas dizia ele, traduzindo, se houver risco, não faça. Né? Oi? Né? Como assim, traduzindo, se houver risco, não faça? É atividade administrativa, haverá risco sempre. Né? Então, a gente trazer e louvar o princípio da precaução para o âmbito do direito administrativo é uma coisa paradoxal, porque isso pode nos conduzir, evidentemente, à paralisia. Né? Bom, e vale lembrar, quando a gente pensa em internalizar a ideia de risco, naturalizar a ideia de risco, né? Vale lembrar que a gente pode ter riscos associados à atividade administrativa decorrentes não só no sentido literal, né? A atividade administrativa tem risco físico, mesmo no sentido literal, mas também tem pelo menos duas outras dimensões em que isso se apresenta. A primeira é o risco que decorre do policentrismo. Quer dizer, a atividade administrativa se desenvolve em relação a comunidades que não são homogêneas, a uma coletividade que tem interesses diversificados. Né? E aí, atender a um envolverá, possivelmente, desatender ao outro. Né? A pandemia mostrou isso. Né? Havia os que sustentassem isolamento social total, né? Lockdown geral. Havia os que dissessem, pelo amor de Deus, atividade econômica. Né? E sem entrar em qualquer avaliação sobre uma coisa ou outra, mas ambas são posições que têm alguma sustentação. Né? Não vou aqui discutir qual é a melhor, mas ambas tinham alguma sustentação. Ou, quando menos, isso mostra que as parcelas da sociedade tinham expectativas diferentes em relação a isto. Isso não foi localizado no Brasil, isso foi no mundo inteiro. Então, a gente tem a dimensão do risco decorrente do policentrismo, né? E aí, portanto, a ideia né, aquela ideia clássica, existe uma única solução administrativa que é a boa, uma única resposta administrativa que é a boa resposta, é a que atende ao interesse público, ou, entre aspas, né, o interesse público. Isso é um equívoco. Né? Então, o policentrismo traz risco, mas a gente também tem um risco decorrente da concorrência das frentes de trabalho na qual opera a administração. Né? A administração opera numa variedade muito grande de segmentos, né? Que podem ter pretensões distintas, podem ter, pelo menos, visões distintas do problema e, portanto, estratégias distintas para tratar. E aí uma deliberação que você estabeleça na Secretaria de Desenvolvimento Social, Assistência Social, seja lá como for que ela se chame, pode ter o efeito teia de aranha numa ação da Secretaria de Educação. Né? Então você tem também o risco decorrente dessa concorrência de frentes de trabalho. Né? E aí, assim, por que naturalizar a ideia de risco? Porque o conceito de risco, né, reconhecer a existência do risco e a importância do risco como um dos componentes naturais da atividade administrativa, ela atrai ou ela pressupõe o reconhecimento da existência de múltiplas alternativas. Né?
Então, se uma situação convive, né, uma situação que reclame a atuação da administração convive com interesses múltiplos, com frentes de trabalhos múltiplas e tal, é possível que a administração tenha múltiplas alternativas de resposta. E a verdade é que a nossa concepção clássica tradicional, especialmente quando a gente pensa no âmbito da administração direta, essa coitada, né, a nossa concepção tradicional ainda olha, existe uma única resposta, né? Temos que homogeneizar as respostas. E os exemplos seriam inúmeros, né? Modo de relacionamento da administração com seus colaboradores. Um só, regime estatutário. Modo de relacionamento da administração, ou modo de execução de uma determinada atividade. Atividade de saúde, por exemplo. Um só. Tem que ser executado pela administração direta. Não, mas não pode cooperativo. Não pode cooperativo. Mas não pode OS. Não pode OS. Mas não podemos ter uma cooperativa, uma OS, uma isso, uma aquilo, e vamos ver qual que funciona. Não pode, né? Me lembro, ao meu tempo de Secretaria de Administração, houve uma iniciativa na Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro que envolvia colocar toda uma unidade hospitalar sobre regime de 40 horas. Todo mundo, do auxiliar de enfermagem ao moço da cozinha, aos médicos, todo mundo. E foi uma confusão. Não pode. Por quê? Isso, aquilo outro. Era por adesão. Era um programa muito interessante. E aí eu, na época, perguntei ao secretário de saúde, né, que era o Dr. Ronaldo Gazola. Dr. Gazola, qual é a importância para a administração da gente ter uma unidade hospitalar, todo mundo trabalhando no regime de 40 horas? E ele me disse, Vanice, o que acontece é o seguinte, se o médico trabalha no regime ordinário de plantão, hoje o doutor Zambão operou um paciente. E amanhã a doutora Vanice vai fazer a visita do paciente. Olha, o paciente está ótimo, podia dar alta e tal. Pô, mas quem operou foi o Zambão tá aí depois de amanhã. Vou deixar o Zambão dar alta. E aí o paciente fica um dia a mais, né? Ocupando a rede, sob o risco, né? Porque o ambiente hospitalar é um ambiente que tem determinado risco, né? Então era uma experiência. Vamos tentar nessa unidade. E curiosamente, ainda perguntei a ele, doutor Gazola, então a ideia é que em tese um dia todas as unidades estejam nesse regime? Não, Vanice, não funciona assim. Ué, por que não? Não, existem unidades em que a gente tem medalhões. Na época, amigos, era vivo ainda o Dr. Nova Monteiro, que era um ortopedista renomadíssimo. Hoje em dia dá até nome a uma unidade hospitalar. Dr. Nova Monteiro trabalhava no Miguel Couto. Aí ele dizia, Vanice, se eu disser que o Nova Monteiro tem que trabalhar em 40 horas, ele vai embora. E o Nova Monteiro hoje é um elemento de atração. O médico que não pôde estudar com o Nova Monteiro e que quer aprender ortopedia, ele entra na rede só para trabalhar com o Nova Monteiro no Miguel Couto. Então não posso ter todos os hospitais em 40 horas. Vejam só, né? Mas a tendência nossa na administração é não, homogeneidade, né? Não, nós temos uma única possibilidade de resposta boa. O regime jurídico de trabalho no âmbito da Secretaria tem que ser esse, não pode ser outro, né? Então, assim, homogeneidade é a tônica. A gente rejeita a diversidade de possibilidades, né? Rejeita. Não, tem que ter uma resposta só. Uma única resposta é a resposta boa. E quem não identifica essa única resposta boa de imediato, ou é improbo, ou é uma pessoa despreparada. Porque isto é evidente, né? Decorre da lei. O princípio da legalidade, né? Aí vem todas aquelas categorias um pouco mofadas, né? Muito bem, então assim, penso que nós temos um momento, né, de grande provocação para a gente reconhecer, porque a realidade está nos mostrando, olha só, não dá para ser, né? O risco existe sempre, todas as escolhas que nós estamos materializando agora são escolhas que envolvem risco. O que eu faço para ver o EPI? Contrato com dispensa por emergência com base na medida provisória 926 ou requisito, né? Ambas as alternativas são juridicamente possíveis. E há um risco inerente a você escolher uma alternativa ou a outra, né? Então, todas as escolhas que a gente está empreendendo agora são escolhas de risco. Libero ou não libero? O quê? Em que condições? Né? O que eu determino a concessionária de serviço público para a preservação do sistema de transporte? Né? Enfim, este é um momento em que o risco está todos os dias. E como existe uma percepção de que isso é real, né? Como a pandemia colocou uma lente de aumento sobre isso, não é um momento melhor para a gente naturalizar esse discurso, né? De que, olha, o direito pode ser um mecanismo de calibragem destes riscos, né? Não há momento melhor para isso do que agora. Porque agora nós estamos... ninguém nega
que existe risco e que existe incerteza. Ninguém é capaz de negar isto, né? Muito bem, aí então, ao meu ponto final, para tentar me manter aqui fiel ao tempo, que é a questão da mudança da narrativa. E aí, na verdade, esse tema da narrativa é um tema que já vem me encantando há algum tempo, e eu estava revisitando um texto do Robert Cover, que é um texto denso, daqueles que a gente tem que visitar 500 vezes, né? Mas toda visita é um prazer, porque a gente redescobre um aspecto novo, né? E aí eu separei um trechinho aqui para compartilhar com vocês. Diz o Cover: nenhum conjunto de instituições jurídicas ou normas existem em separado das narrações que o situam e lhe proporcionam significado. Para cada construção existe para cada constituição, perdão, existe um épico. Todo decálogo possui uma escritura. Uma vez compreendido no contexto das narrativas que fornecem significado, o direito se torna não meramente um sistema de regras a serem observadas, mas o mundo no qual nós habitamos. Esse texto me pareceu particularmente sugestivo porque o mundo no qual nós habitamos arrombou a porta e entrou. Olha, o mundo que a gente habita é este. Não é o da estabilidade, da previsibilidade absoluta, não é o das certezas científicas, não é o da previsibilidade por longo espaço de... Não é esse o mundo que a gente vive, né? E aí, portanto, é preciso que a gente reconheça, né? A gente não pode continuar convivendo com um direito que se construiu a partir de uma narrativa diferente disso. Porque ele não terá capacidade de dar resposta, especialmente no campo das relações com a administração, né? Fico pensando, e vários dos colegas que estão aqui presentes já andaram conversando sobre isso, né? No direito pós-pandemia, né? No momento em que cessar o estado de emergência, nós vamos pegar de volta as velhas compreensões e vamos aplicar, né? Como é que vai ser isso, né? Afinal, o mundo, como diria lá o cantor, o mundo está ao contrário, ninguém reparou, diria Cássia Eller, né? Precisamos reconhecer isto, né? E aí, assim, vejam, qual é a narrativa que a gente ainda reproduz, né? E a gente, começa por eu, né? Lá quando eu dou minha aulinha de ADM para os meus aluninhos na graduação, né? Qual é a narrativa que a gente ainda reproduz? Dos conceitos míticos do direito administrativo. O interesse público, né? A escolha correta, a alternativa adequada, né? E por trás disto existe uma narrativa de que o custo da prevenção, né? Então vamos criar mais mecanismos de controle, mais mecanismos de constrição do administrador, mais requisitos a serem atendidos. O custo da prevenção é sempre muito baixo se você considerar os riscos de um resultado adverso. Essa é a narrativa que a gente reproduz. Então vamos aumentar o controle, vamos investir mais no sistema de controle. Aí vem a tese no julgamento da MP 966 e diz, olha, tem que observar isso, aquilo outro, a prevenção e a precaução, né? E o que mais a gente conseguir descobrir daqui a pouco, né? Então, assim, a gente tem reproduzido um discurso do absoluto da prevenção do risco. É possível a gente criar uma solução que previna todos os riscos. E isso não existe. Isto não existe em relação a ninguém, né? E é o que a realidade nos mostrou. Né? É o que a realidade nos mostrou. Então a gente tem reproduzido um discurso de exacerbação do espaço do controle, né? Professora Maria Paula, no seminário aqui do Letácia, há mais algum tempo atrás, falava de uma ação descoordenada e hipertrofiada das estruturas de controle. E isto é assim um pouco por causa dessa narrativa que a gente reproduz. E que arriscamos de continuar reproduzindo. Porque aí a gente pega no período da pandemia, em que, sei lá, quantas contratações aconteceram aí relacionadas à pandemia? 20 mil, 30 mil no país inteiro? Aí 100 são complicadas por alguma razão. 1000, vamos dizer que 1000 são complicadas por alguma razão. Aí a gente pega essas 1000, tá vendo? Tem que ter mais controle. Olha essa contratação aqui, né? Aí, 19 mil foram ok, foram justificáveis, salvaram vidas, responderam ao interesse público, mas aquelas 1000, isso vai ser a narrativa. Olha, tá vendo? Nada disso, temos que voltar para um sistema mais... E aí a gente tem uma indução à paralisia e à não resposta, né? Qual é a narrativa que a gente precisa produzir, né? E aí já vou concluindo. E aí vou me valer de novo do Cover, né? O Cover vai lá e diz assim,
cada narrativa é insistente na sua demanda por seu ponto prescritivo, por sua moral, né? Então estou eu aqui propondo uma moral para uma nova narrativa, né? Então acho que a gente precisa construir uma narrativa de que não dá mais para defender um pensamento único em matéria de ação administrativa. Não tem isso. A ação administrativa tem que ser diversificada. E pode ser diversificada e ao mesmo tempo, porque estamos testando várias alternativas para depois a gente verificar o que deu certo, né? É claro que a ação administrativa diversificada e ao mesmo tempo vai exigir um monitoramento, né? Mas é preciso que a gente incorpore este discurso. Isto é uma possibilidade. Pensamento único acabou. Pensamento único acabou em todos os domínios da vida. Não faz sentido que a gente insista que ele ainda se mantenha em relação justa à administração pública, né? Outro componente aí dessa narrativa nova é de que o policentrismo dos contextos em que se move a administração, ele exige esse convívio de múltiplas alternativas, porque senão tem um segmento que não está atendido nunca, né? Nunca, porque eu jamais experimentei outras alternativas mais próximas aos interesses dele, né? Então é preciso que a gente reconheça a importância da administração empreender permanentemente a um balanceamento entre os objetivos constitucionais e os riscos. Não tem absoluto. Olha, prevenir o risco é sempre melhor. Não, eventualmente prevenir o risco exacerbado leva à inação e a inação nunca é o melhor, né? E aí um último ponto é que essa nova atitude ela vai determinar uma bipartição na análise da adequação das escolhas da administração, né? Então a gente vai ter um reforço maior no ânus de justificação no momento da formação da escolha pública, né? E a gente vai ter que ter um olhar muito dedicado àquilo de que nos falava de novo o Diogo, né? Diogo falava na legitimação pelo resultado como, né, uma fronteira relevante, e eu acho que esse é o momento por excelência em que a gente vai ter que fazer isso, onde a gente vai ter que discutir menos o que eu tinha pretendido há 5 anos atrás, no campo em particular de serviços concedidos, né? Fico pensando nisso, né? É menos importante o que eu pensei há 15 anos atrás, mais importante é qual foi o resultado que isso gerou, né? Então eu acho que retomar essa discussão sobre legitimação pelo resultado é um componente importante de uma nova narrativa aí do direito administrativo, da administração pública e dos serviços públicos. É claro que isso vai exigir uma qualificação do processo de escolha pública e da crítica muito maior, né? E isso vai aumentar a complexidade, evidentemente. Mas se o mundo é complexo, se o ser humano é complexo, o direito administrativo vai ser simples por quê, né? Impossível que isso seja, né? E aí concluo a minha intervenção com uma frase do Brandon Sanderson, né? Que diz lá, que estou eu aqui propondo uma narrativa, né? Diz lá o Sanderson: o propósito do narrador não é dizer a você o que pensar, mas oferecer a você questões para pensar. Espero que eu tenha atendido ao meu propósito. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado, professora Vanice, pelas